Sabe quando as preocupações e rotina começam a te desmotivar? Quando você parece que está parado no mesmo lugar? Então, encontrar motivação diante dos problemas e dificuldades é um dos desafios mais constantes em nossas vidas. E pensando nisso, que eu trago ao canal maneiras de como encontrar sentido em meio a tantos pensamentos negativos e frustrações. Será que vale a pena deixar as preocupações tirarem o sentido de sua vida? Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo de 2026 do canal Pensar é Humano. Meu nome é Bruno e futuro psicólogo e trago a vocês mais um vídeo em prol do desenvolvimento, com assuntos relacionados a comportamentos e emoções, desenvolvendo assim a nossa inteligência emocional. Já faz um tempo que deixei de publicar novos vídeos. Algumas questões me afastaram, pois estava refletindo se daria continuidade ao canal. Porque mesmo aprendendo a criar conteúdos e me esforçando para trazer assuntos novos, uma das coisas que mais esteve dificultando esse processo foi a motivação. É simplesmente quando a rotina e os afazeres da vida te fazem desanimar. Pessoas te dizem que é muito difícil e você acaba acreditando nisso. A falta de reconhecimento e até mesmo tempo. Para os que acompanham, sabem da dificuldade que tenho em postar e editar tudo pelo celular. Mas foi com base nisso que me veio uma inspiração para me falar justamente uma das coisas que mais fazem as pessoas desistirem daquilo que sonham. A falta de sentido. A busca incessante por motivação, que geralmente é sempre em meio a tanta competitividade, influencia diretamente na forma como seguimos em frente. É quando ficamos desmotivados que nos fazem perder o sentido daquilo que mais amamos fazer. E isso não acontece apenas com sonhos ou planos de carreira, mas até com a própria vida. Até porque ninguém imagina a dificuldade de cada pessoa. Ninguém sabe realmente o que se passa na mente de cada um. Às vezes, a pessoa que mais demonstra a alegria por fora pode ser a mais vazia em sentido. E são essas que muitas vezes escondem sua dor para que as outras pessoas não a vejam. Elas estão tão próximas de nós que nem percebemos. Se você chegou até aqui e está tendo dificuldades para encontrar sentido em seus sonhos, ou até mesmo na vida, irei abordar alguns pontos que podem ajudar nesse aspecto. De uma visão psicológica, há 3 principais questões que mais fazem as pessoas perderem sentido naquilo que sonham. A primeira delas é: lute contra a solidão. Quem nunca se sentiu sozinho alguma vez na vida? Ou esteve rodeado de amigos, mas ainda assim se sentia sozinho? Geralmente as pessoas que se sentem sozinhas têm a se questionar sobre elas mesmas. Acreditam que a culpa por não terem seus objetivos realizados ou por não fazerem parte de algo, algum grupo, provém de algum problema delas mesmas. Mas isso nem sempre é verdade, pois o fato de sentir-se só pode ser um conjunto de fatores e não apenas um fator em si. Inclusive, uma vez já disse aqui nos meus vídeos sobre a diferença entre solidão e solitude. Solitude é quando temos como companhia a nós mesmos. Tem o nosso espaço e liberdade, do qual não há sofrimento por isso. Já a solidão, por outro lado, é um estado de falta, um vazio do qual a pessoa busca preencher, que geralmente com prazeres, poder, dinheiro, fama, atenção ou até mesmo a própria solidão. É um engano pensar assim, pois nem sempre a solidão significa ausência de pessoas, mas também de apoio emocional. Mas sem apoio emocional ou de pessoas que acreditem em nós, aquelas que possamos desabafar ou até ouvir conselhos, é impossível estar em paz. E é aí onde mora o perigo. Pois quanto mais você se sente sozinho no mundo, mais dificilmente você encontra sentido em tudo que você faz. E é nessa desconexão consigo mesmo, esse peso que se carrega pode levar a pessoa até questionar o valor da própria vida. Se você se identifica com o fato de se sentir solitário, não ter ninguém com quem se importe ou que dê o devido valor, busque antes reconectar-se consigo mesmo. Separar um tempo para você, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Pode ser um hobby, uma meditação, uma caminhada. É claro, olhar para as coisas que valem a pena na vida. Aprender algo novo também ajuda. Fazer o que gosta. Conectar com a natureza, com Deus, com a vida. É importante também a forma como nos enxergamos no mundo. Saber reconhecer suas capacidades e propósitos, pois é a partir delas que moldam as experiências que passamos e que também nos faz enfrentarmos a ignorância daqueles que nos julgam.
O julgamento dos outros às vezes nem sempre tem a ver com você, mas na forma equivocada do que os outros acham sobre você. Da mesma forma, o julgamento dos outros só se torna um fardo a partir da importância que damos para a pessoa que julga. Porque existe uma diferença entre aquele que apenas julga e aquele que te ensina a ser uma pessoa melhor. É por isso que eu sempre digo que a importância de olhar para si mesmo, não com base no que os outros acham, mas buscar entender sobre quem somos, ou melhor, no sentido espiritual, de que Deus sabe sobre nós, é o que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Se você consegue enxergar propósito até mesmo na dificuldade, você certamente encontrará uma melhor maneira de superá-la. E em segundo lugar, eu coloco um outro ponto. Transforme seus traumas em processo de cura, principalmente os da infância. Eu tenho o costume de dizer que a maioria dos traumas psicológicos que uma pessoa adulta desenvolve são decorrentes da infância. Freud já citava sobre isso. Abandono, ofensas, má educação, perdas, ambientes hostis, brigas familiares. Mas é claro que também nem por isso a forma como sofremos implica em todas as situações. Já dizia uma frase de Marco Aurélio: a vida é como um rio que flui. E nós somos navegadores. Certamente não podemos controlar o rio, mas podemos controlar a nossa navegação. O fato está na escolha que fazemos. Por isso, tratar nossos traumas, seja os da infância ou da vida adulta, fazem parte do processo da cura da dor. E isto implica em uma mudança de posicionamento. Quando se passa por um trauma, percebe que ele tende a ficar vívido em nossa mente? Você revive aquilo inúmeras vezes, até que algum gatilho sempre o aciona, trazendo novamente a dor do passado. Essa dor é justamente o que impede as pessoas de viver o presente. Mas por que isso acontece? Por mais que não entendemos as justificativas por cada trauma, elas são revividas pelas nossas memórias como parte de um processo de cura. O seu cérebro tende a repetir uma memória dolorosa para que se resolva, enquanto a dor permanece no inconsciente e, se não for tratada, ela acaba voltando. Percebe? É como se fosse uma ferida que você enfaixa para não ver, mas não passa o remédio para curá-la. E isso é ainda mais angustiante quando não se sabe como tratá-la. A dor de um trauma é também um dos fatores que tira o sentido ou te paralisam na vida. Mas na forma como você lida e encontra apoio que ela pode ser curada. Utilizar a dor do passado como motivação e superação é o que traz sentido para a cura e dos traumas que passamos durante a vida. Por isso que quando ajudamos os outros ou fazemos uma boa ação, psicologicamente falando, você cria conexões de sentido. Sem contar no sentido espiritual, seja você acreditando nele ou não. Torna-se um ciclo de desenvolvimento. Você não se torna mais refém do seu passado, mas torna-se um propósito para seu futuro. Viktor Frankl, um grande autor que já mencionei diversas vezes aqui no canal, foi um dos que passaram uma das situações mais difíceis e dolorosas em campos de concentração. Mas também foi um dos que mais motivou, com a sua história e superação, a superação das outras pessoas em situações de dor e dificuldade. Ele mesmo uma vez disse: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Não pense que a sua dor não pode ser resolvida ou curada. Não pense que você está sozinho ou sozinha. Não alimente a angústia que permanece através dos traumas. Primeiramente, conte tudo o que sente. Desabafe com quem pode ajudar, pois apesar de um mundo egoísta que está, ainda há sim pessoas que querem ajudar. Chore se for preciso, mas nunca desista de viver. Nunca desista dos seus sonhos. Não deixe que a dor do passado te faça crer que você não mereça um futuro. E por último, se julgue menos. Temos a leve impressão de que quando se fala de julgamentos, eles vêm apenas dos outros. Mas e quando eles vêm também de si mesmo? Até porque, pode perceber, a maioria das preocupações, angústias, advém da forma como nos auto-julgamos. E é justamente isso que mais faz você perder a confiança em si mesmo, ou termos confiança em algum projeto. Por exemplo, você se sente extremamente ansioso para uma prova, porque julga que ela será difícil.
E isso não acontece somente no momento da prova. Isso acontece dias ou até meses antes. Você sofre antes do tempo para que no fim, se você estudou, é claro, percebe que ela não foi da mesma maneira que você imaginava. Um outro exemplo é quando ficamos com o coração apertado. Ficamos nervosos, ansiosos com o que vamos fazer, por exemplo, uma entrevista ou algo muito importante. Imaginamos as inúmeras situações, para que no final, na pior das hipóteses, seja apenas mais uma entrevista, do qual tal pessoa ou entrevistador nunca mais o verá novamente. Já dizia Sêneca, sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. E quanto mais damos importâncias às angústias dessa terra, mais elas nos provêm sofrimento. Não digo também parar de se preocupar literalmente, mas olhar para a vida com menos julgamento. Às vezes, aquilo que você mais julga provém do quanto você já foi julgado. É também de filhos que foram extremamente cobrados na infância, demais em relação a algum comportamento, costume ou hábito. E eles acabam tendo esse mesmo comportamento na vida adulta. O medo envolvido naquilo que foram extremamente cobrados permanece e a pessoa continua fazendo como se ainda precisasse da aprovação dos pais. E pode ainda passar para a outra geração, ou seja, seus próprios filhos. Não é uma questão apenas da educação que foi recebida, mas da forma extrema que foram ensinadas. Existe diferença de uma criança que foi educada a pensar e a outra que foi educada apenas a obedecer. Outro ponto é quando aqueles que percebem isso se revoltam, se afastam completamente daquilo que foram ensinados. Uma forma talvez de rebeldia, parecendo liberdade. Acreditam que tudo deve ser levado à base dos prazeres e distração. Só que, na verdade, o que parece ser liberdade talvez seja uma prisão dos traumas e frustrações do seu passado. Tome cuidado, pois quando você entende que não é o que as outras pessoas pensam de você, mas o que você busca conhecer sobre si mesmo, que é o que importa, aí você dá menos créditos aos julgamentos das outras pessoas. Você vive a partir de bons exemplos. Há quem pense que não precisamos de um exemplo. Este acredita que já nasceu sabendo. O ego muitas vezes disfarçado de liberdade. Antes, busque entender que ninguém vive do que os outros acham, mas do que se busca entender. Busque o autoconhecimento. Pense sempre quem você é neste mundo. O que você pode fazer para melhorar. O peso que você carrega é um fardo que certamente ninguém merece carregar. Liberte-se das amarras que te prendem aos julgamentos. Valorize cada momento, cada abraço, cada pessoa que te mostrou uma pequena bondade neste mundo. A vida exige uma grande força e uma grande responsabilidade em manter sentido. Mas mais que isso, exige uma grande compreensão em entender o valor que sua vida tem, principalmente para os demais. Bom, e esse foi o meu vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, que ajuda demais a dar motivação para que eu também traga novos conteúdos. Não deixe também de me seguir nas redes sociais, pois estarei voltando aos poucos a postar vídeos e conteúdos lá também. Caso tenha alguma ideia ou queira contar sua história para o canal, mande uma mensagem aqui neste e-mail aqui embaixo. Quem sabe sua história motive outras pessoas a superarem seus desafios e traumas. Quem sabe esse vídeo seja para aquela pessoa que está se sentindo desmotivada ou desmotivado. Compartilhe com os amigos, pois não é à toa que eu sempre digo, pensar é humano.